Boa noite. São exatamente 8 horas da noite em Brasília. E começa agora o Dom News, a sua dose de justiça diária. Hoje, no jornal Dom News, 5 anos da tragédia de Brumadinho, 270 mortes e 3 desaparecidos. Nenhuma punição. Em Santa Bárbara, a barragem tem trinca de 300 metros e moradores denunciam descaso da mineradora. Supremo Tribunal Federal abre e autoriza inquérito contra o deputado federal Nicolas Ferreira, após o mesmo chamar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ladrão. Mulher agride marido e ele acaba em hospital, após a esposa sonhar que ele havia traído. Passados 5 anos desde o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, que deixou 270 pessoas mortas e despejou milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração na bacia do Rio Paraopeba, ninguém foi responsabilizado pela tragédia. Além de justiça, familiares de 3 vítimas ainda aguardam a chance de se despedir. Os bombeiros mantêm buscas diárias pelos desaparecidos. Além disso, em Santa Bárbara, moradores da região têm dores de cabeça com o surgimento de trincas de mais de 300 metros na barragem CDS, da mineradora AngloGold. Segundo moradores, nos últimos anos, as sirenes das barragens foram acionadas equivocadamente 4 vezes. Diversos despejos de metais pesados no rio, quase tombamentos de pilhas de rejeitos a seco, descarrilamento de pilhas de estéreo e nenhuma medida de reparação foi realizada para as comunidades. Segundo o porta-voz da AngloGold, as trincas foram detectadas em vistorias de rotina e levaram à declaração de forma preventiva do nível 1 de emergência da barragem. Moradores da região pedem transparência e comunicação por parte da empresa. Querem a garantia de indenização e reparo pelos constantes impactos causados pela barragem. Continuaremos agora com a repórter Karen Lana, direto de Brasília. Boa noite, Karen. Boa noite, Nicole. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Estou aqui em frente à Faculdade Dom Helder para entrevistar alunos do curso de Direito. Boa noite. Qual que é o seu nome? É Gustavo Faria. Gustavo Faria. O que você acha sobre o que aconteceu em Brumadinho, na tragédia que aconteceu há 5 anos atrás? Cara, pra mim é muito difícil falar sobre esse tema, né? Porque eu sempre fui muito contra essa questão das usinas, né, hidrelétricas, né? Eu sou a favor de outros meios mais eficazes e em prol do meio ambiente. Mas eu acho um absurdo, um descaso total, tanto da Constituição Federal, né, quanto dos próprios governantes mesmo. E você chegou a ver que tem um risco tanto na barragem de Santa Bárbara quanto na barragem de Congonhas? A gente, né, chega a ver tudo pela mídia, assim, mas o que eu falo, né, a gente não tem uma política de Pachamama e proteção ambiental muito forte atualmente, então acho que isso acaba influenciando muito, né, essa questão de destruição ambiental, de violação da biodiversidade, então é uma coisa muito difícil de falar, né, de ver. Gustavo, muito obrigada pelo seu tempo. Agora estamos aqui com o aluno César. Olá, César. Boa noite. Eu queria sua opinião sobre a tragédia de Brumadinho, que aconteceu há 5 anos atrás, e o risco do rompimento da barragem de Santa Bárbara e de Congonhas. Bom, boa noite. Eu acho que nunca na história do nosso estado houve tanta falta de fiscalização do estado nessa questão da área ambiental. Até hoje, ninguém foi responsabilizado ainda a respeito da barragem. O governador atual também não vê posicionamento, pelo contrário, você vê o crescimento do desmatamento, de mais mineradora ocupando terra, fazendo exploração, entendeu? E eu não sei qual que vai ser o rumo que nosso estado vai tomar, porque tá difícil, entendeu? E é isso. César, muito obrigada. Agora retornaremos a Nicole. Obrigada, Karen. É realmente uma situação muito complicada. Bom, por isso trouxemos um especialista no assunto para poder nos inteirarmos melhor sobre o que está acontecendo. Esse é o Dr. Marcos Vinícius de Oliveira, doutor em Direito Ambiental, que atua na área de conformidades. Boa noite, Dr. Marcos. Boa noite, Nicole. Boa noite, telespectadores. Por favor. Dr. Marcos, para iniciarmos a nossa pesquisa, o que é o direito ambiental? E como ele está relacionado com as barragens e as tragédias que vêm acontecendo? Pois bem, Nicole, é uma pergunta muito interessante. O que acontece? Assim como na barragem de Brumadinho e na barragem de Mariana, eram necessárias manutenções que deveriam ser feitas preventivamente para que não ocorresse a tragédia.
Vale ressaltar que a lei existe, as manutenções devem ocorrer e, se seguidas corretamente, as barragens não oferecem perigo algum. Porém, como vimos, como presenciamos e infelizmente sofremos, não foi o que aconteceu. Muito bem, agora que estamos um pouco mais inteirados sobre o assunto, eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre como que isso afetou, como que foi importante a falha nesse direito ambiental nas barragens de Brumadinho e agora na possível tragédia da barragem da mineradora AngloGold. Pois bem, assim como na barragem de Brumadinho e na barragem de Mariana, com o tempo foram detectadas fissuras essas que deveriam sofrer manutenções. Na barragem de AngloGold, em Santa Bárbara, foi detectada uma fissura de 60 metros de comprimento e 12 centímetros de largura. Fissura esta que categoriza, no caso, a barragem de AngloGold no nível 1 de periculosidade. Isto é realmente algo que deve ser totalmente, requer a atenção, no caso, da população, das vistorias, porque com uma fissura dessa e com uma barragem catalogada neste nível de periculosidade, é bem possível que uma tragédia como a de Mariana e a de Brumadinho vá acontecer em Santa Bárbara. Bom, agora que já estamos aprofundando um pouco mais, para finalizar, como que o direito ambiental está presente em nossas vidas? Como a gente consegue ver e vivenciar o direito ambiental? Pois bem, alguns exemplos são a mineração e o agronegócio. Tanto a mineração como o agronegócio são muito importantes para a economia brasileira. E como uma boa economia, ela visa o lucro. Entretanto, existem sanções e leis que precisam regulamentar como as coisas devem ser feitas. E é aí que entra o direito ambiental. É o direito ambiental que vai regulamentar o funcionamento das barragens, é o direito ambiental que vai regulamentar a questão do agrotóxico no agronegócio, e é o direito ambiental que vai nos trazer realmente segurança para o dia a dia. Perfeito. Então, Marcos, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Dr. Marcos Vinícius de Oliveira, aqui na emissora D1NA. E por aqui ficamos com mais uma edição do nosso jornal. Muito obrigada a você que esperou até aqui e até amanhã. Esse foi o Dom News, a sua dose jurídica diária. A partir do... Para, Nicole, que é isso? Média em Brumadinho, 270 mortes, 3 desaparecidos e nenhuma punição. Em Santa Bárbara, barragem tem trinca de 300 metros e moradores denunciam descaso da mineradora. Supremo Tribunal Federal abre e autoriza inquérito contra Nicolas Ferreira. A mineração, enfim, são situações do nosso cotidiano. 5 anos atrás, viu o rompimento da barragem de Santa Bárbara. Ah, não, velho! E de marido e ele acaba em hospital após a esposa sonhar que ele havia traído. A economia brasileira é a mineração. Com a Para, mineração... você continua. A intenção da gente estar sentado é para você vir cá e focar só nele quando ele estiver falando. Temos um especialista para poder nos inteirar melhor sobre o assunto. Direito ambiental que atua na área de conformidades. Boa noite, doutor Marcos, como vai? Inteirar melhor sobre o assunto. Esse é o doutor.